Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço, nosso canal. Se não é seu ainda é porque você ainda não está inscrito, então já se inscreva, venha fazer parte do canal, estamos rumo a 5 mil inscritos. Fé que chegamos lá. Deixe o seu like já no início, porque isso ajuda demais para o YouTube recomendar para mais pessoas. E hoje eu quero bater um papo mesmo com vocês, gente. Tô bem aqui à vontade, né? Sentada aqui bem de boa, porque eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência com o cristianismo. Comecei o canal aqui, né, divulgando livros, mas o projeto inicial do canal tinha até um vídeo de apresentação que eu deletei, né? Eu gostaria de falar mais, né, sobre o cristianismo por aqui. E eu quero conversar, esse primeiro papo, né, que eu quero ter com vocês é sobre como eu conheci o cristianismo, as minhas primeiras experiências, como eu me tornei cristã, como durante um tempo também eu estive afastada, né, como a gente chama no meio evangélico, desviada, e como eu voltei e hoje estou há 5 anos aí firme, né, na igreja. Então eu quero compartilhar essas experiências com vocês. Peço já perdão por antecipação se em algum momento eu me emocionar, porque realmente é uma das coisas mais importantes da minha vida, é a minha fé, né? Antes, eu vou chegar lá. Mas vamos lá, gente. Eu morava, né, eu e a minha família, boa parte, a maioria da minha família, tanto materna quanto paterna, a gente morava na Bahia, a gente morava na zona rural, né? Tinha uma fazenda lá bem grande, ainda tem, né, essa fazenda lá, que ainda é de propriedade dos meus parentes, né? E a gente morava na zona rural e não tinha tanto acesso assim a igrejas, né? Ia o padre lá e aí batizava as crianças, né? O padre da igreja católica, e aí batizava as crianças e todos nós somos batizados, né, na igreja católica, aquela coisa toda, né, com padrinhos. Eu tenho fotos, né, com os meus padrinhos. O meu padrinho, por sinal, era, né, porque ele já faleceu, era uma pessoa muito importante para mim, para minha família, uma pessoa que a gente amava demais, que fazia mesmo parte da minha família, né, aquela coisa toda do padrinho ser o segundo pai, né, a madrinha ser a segunda mãe e cuidar em falta dos pais. Meu padrinho era realmente essa pessoa, uma pessoa que a gente amava muito. E eu e as minhas irmãs, a minha mãe, todos nós fomos batizados na igreja católica. Mas assim, gente, não era aquela coisa de fé, sabe? Era batizar pra gente, né, naquela região, lá na nossa região, era a mesma coisa que registrar uma criança, era uma obrigatoriedade. Então, assim, a criança nascia, tinha que registrar e tinha que batizar, sabe? Era uma coisa assim, era só um ritual, sabe? Não tinha aquela fé em Deus. É claro que eu tenho, né? Claro que também eles acreditavam em Deus, né, gente? Mas não era aquela coisa praticante, sabe? De estar na igreja, de estar buscando a Deus. Não tinha isso. Eu tenho alguns parentes, né, que são católicos bem fervorosos, praticantes mesmo, mas não era o nosso caso, né? O caso meu, por exemplo, da minha família. Uma pessoa assim mais próxima de fé que a gente tinha era a minha avó, que ela foi alcoólatra por muitos anos, mas aí ela converteu, né? Eu não sei muito bem como é a história de conversão da minha avó. Eu só lembro e sei que ela é cristã e é cristã até hoje, né? Protestante, evangélica, da Assembleia de Deus. E assim, eu não lembro muito bem da história de fé da minha avó. Eu só sei que iam alguns irmãos fazer culto, né, na casa dela, e na casa da minha tia-avó, né, a irmã dela. E eu acho que numa dessas a minha mãe creu, né, e confessou a Jesus como Salvador, se tornou evangélico. E aí a gente conheceu o cristianismo, né? Eu não lembro muito dos cultos, eu lembro mais dos hinos que a minha avó ouvia, né, naquela época do rádio, da fita, né? Sabe aquela fita que a gente girava assim? A gente ouvia, né, nas fitas. Aí a gente ouvia muito Cassiane, a gente ouvia muito Matos Nascimento, ouvia muito Cristina Mel. Então era essa galera, né? Eu sou das antigas, gente. Canarinhos de Cristo. Era esse tipo de música que a gente ouvia, e aí a gente conheceu o cristianismo por meio das músicas, né? Mas aquele conhecer, assim, bem de criança mesmo, sabe? De criança que nem tem tanto acesso, assim, a fé de verdade, né? A Bíblia, aos ensinamentos, aos cultos, porque hoje tem crianças aí pregando, né? Mas naquela época era bem, assim, bem o pouco mesmo que a gente tinha, né? E que a gente conseguia absorver, porque eu nem lembro dos cultos, para vocês terem noção. E aí, gente, quando eu tinha uns 8 anos, as minhas irmãs são todas mais velhas que eu, a gente se mudou para Mato Grosso, que é a cidade que a gente mora até hoje.
E quando chegamos aqui, eu e a minha família, a gente passou muitas necessidades financeiras. A gente sofreu muito. Meu pai era alcoólatra, então a gente sofreu um pouco mais. E aí, assim, por causa da necessidade, eu não vou contar tudo que a minha família passou aqui, quem sabe numa biografia um dia, né? Mas nós passamos muitas coisas ruins aqui, a gente sofreu bastante, muito mesmo. E aí, por causa desse sofrimento, né, que a gente passava, a minha mãe começou a frequentar a igreja, né? Uma pastora começou a visitar a gente, a tentar ajudar a gente, né? Porque as igrejas aqui onde a gente mora fazem um serviço social muito bom, gente, muito bom mesmo. A minha igreja, a igreja que eu frequento agora, faz um serviço social incrível, de doação de cesta básica, de ajuda, né, para as famílias carentes. E aí essa pastora começou a convidar a gente para os cultos, e lá minha mãe encontrava um refúgio, né, dos sofrimentos e tal, tinha, né, aquele apoio, a palavra sempre consola, né, os aflitos, os necessitados, e por causa disso, por a minha mãe ir, né, ela levava a gente, né, então eu, as minhas irmãs, começamos a frequentar a igreja de verdade, assim, com mais frequência, né, começamos a conhecer mesmo. E nisso eu lembro que com 13 anos, mais ou menos, foi que eu fiz, né, o ato público, né, de confessar a Jesus como meu Salvador, né, aceitei Jesus na igreja, como a gente conhece. E aí eu me engajei tanto, gente, na igreja, me engajei muito, ao ponto, assim, de que com 14 para 15, 15, 16 anos, eu já desempenhava vários papéis ali naquela igreja. Era uma igreja muito carente, ainda é. Era uma igreja muito carente, com muita falta de obreiros, muita falta de pessoas para trabalhar. Então, assim, a pastora me adotou para poder fazer muitas coisas na igreja. Então, eu limpava a igreja, eu abria culto, eu dirigia culto, eu pregava, eu dirigia círculo de oração, ensaiava as crianças algumas vezes. Aí alguns pastores eu cantava bastante também. Não canto mais hoje não, porque não acho a minha voz tão bonita assim, mas era o que tinha, né? E aí alguns pastores me convidavam também para pregar em outras cidades, né? Outras cidades próximas aqui. E aí eu ia pregar, fui numa cidade próxima aqui cantar também. E aí eu tava fazendo tudo, sabe, gente? E naquela época eu me lembro que eu era muito curiosa sobre a Bíblia, mas eu não tinha Bíblia. Eu não tinha condições de comprar a Bíblia, a gente não tinha tanto acesso assim à compra de Bíblias também. E aí essa pastora me deu uma Bíblia também, que era a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela existe ainda, tá toda esgarçada, mas ainda existe. Ela não tinha capa, ela era toda rasgada. E aí eu fiz uma capa com aquele papel macio, sabe? Que a gente faz arte com ele. Mas é aquele papel macio, sabe? Parecendo uma cartolina assim, só que macio. É aquele lá. Eu fiz uma capa, eu acho que era verde ou era azul, para essa Bíblia. E escrevi assim com caneta, Bíblia. Ai, meu Deus. Eu tinha essa Bíblia, eu marcava ela toda, gente. E o acesso que eu tinha, assim, a estudo bíblico era apenas as notas dessa Bíblia de Estudo Pentecostal. Nem sei se existe ainda. Mas era a única fonte que eu tinha, assim, para poder estudar a Bíblia. E eu era muito curiosa. Nessa época, eu acho que eu li quase o Antigo Testamento inteiro. Eu lia bastante mesmo. E aí uma irmã da igreja, a irmã Maria Pereira, nossa, eu sou grata até hoje, porque ela me doava muitos livros. Eu tenho alguns aqui ainda que eu não tenho coragem de me desfazer. Tá caindo aos pedaços, mas eu não tenho coragem de me desfazer, porque eu tenho um apego muito grande, sabe? Ela me doava livros, me incentivava, gostava muito quando eu pregava. Ela foi embora, mas eu já tô com saudade dela. Foi uma das primeiras pessoas que veio me visitar quando eu voltei. Mas a gente chega lá. E aí tá, né, esse primeiro amor, esse primeiro conhecimento, assim, de Deus e da igreja, até que, vou contar algumas coisas sobre a igreja que eu frequentava. Gente, eu não vou citar nome, denominação, talvez se alguém que me segue, né, que tá vendo esse vídeo, me conhece pessoalmente, claro que vai saber, mas eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas é uma igreja muito tradicional no sentido dos usos e costumes, tá? Aquelas igrejas que mulher não pode usar calça, mulher não pode usar maquiagem, mulher não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode ter televisão em casa, não pode várias coisas, sabe? A gente frequentava essa igreja. E aí, e só batiza também pessoas com 18 anos de idade. E aí, gente, eu era menor de idade, né?
E só que eu fazia tudo que uma pessoa maior de idade batizada fazia, né? E porque eu era jovem e tal, não era casada, então eu podia desempenhar tudo. E aí, gente, e eu ansiosa para batizar, ansiosa para batizar, e nunca chegava, meu Deus, a idade de batizar, que era 18 anos. E quando faltava 3 meses para eu batizar, eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus que tem aqui na minha cidade, né? Eu comecei a trabalhar nessa empresa uns meses antes, e aí eu fui para o ensino médio, né? Para o ensino médio lá no final já do ensino médio, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, e comecei a fazer novos amigos e comecei a viver outras coisas, a conhecer pessoas, e aí nesse meio eu acabei desanimando um pouco, sabe? Porque essa pastora foi embora e aí vieram outros pastores. E aí, assim, eu comecei a sofrer muito por causa de perseguições mesmo dentro da igreja. Parece que as pessoas tinham ciúme, né? Algumas pessoas parecem que tinham ciúme por causa que eu fazia tudo, gente. Eu fazia tudo na igreja, eu fazia tudo. Desde a limpeza, a pregação, abrir culto, tudo. Eu fazia tudo. E eu fazia com amor, sabe? Fazia com amor mesmo. E chegou um ponto que estava insustentável, eu estava sofrendo demais. Eu não vou contar muitas experiências que eu passei, porque ainda me dói um pouquinho. Mas eu sofri bastante nessa época e eu acabei desanimando, sabe? Eu fui desanimando. E aí eu trabalhando nessa empresa, e aí eu tinha que subir e descer de ônibus o tempo todo. E aí a saia já começou a incomodar, né? Porque tinha que subir em ônibus o tempo todo, e aí ficava constrangedor, sabe? E eu comecei a ficar adulta também, né? Porque eu fui uma adolescente muito criança, sabe? Muito criançona mesmo. E aí quando eu peguei, né, essa idade de 17 anos, mais ou menos, eu comecei a querer me sentir bonita, né? Eu comecei a querer me sentir bonita. Eu era uma adolescente bem gorda. Eu acho que eu tinha o peso que eu tenho agora. Mas aí eu emagreci nessa época e comecei a chamar a atenção também e comecei a querer me sentir bonita. E aí eu não via meios de me sentir bonita com as roupas que eu usava, com a aparência que eu tinha, com o cabelo que eu tinha. E aí, gente, uma coisa levou a outra, né? O não apoio dentro da igreja, a perseguição mesmo, e esse anseio, né? Essa vontade de me sentir bonita, de me sentir bem com a minha aparência, acabou me levando a me afastar da igreja. Aí eu fiz relaxamento no cabelo, né? Aí eu parei de pregar, parei de cantar, comecei a usar maquiagem, comecei a usar calça, depois eu alisei o cabelo. E aí, assim, eu ainda tava frequentando, sabe? Sabendo que eu estava afastada das minhas funções por causa dessas coisas, né? Mas continuava frequentando, muito raramente, mas ainda continuava frequentando a igreja. Até que chegou num ponto que começaram a inventar umas coisas. Tem uma pessoa da igreja que falou que tinha me visto em uma casa de shows, de festa, que tem aqui, que nessa época tinha uma fama bem ruim. E aí falou que pessoas tinham me visto lá, sendo que eu nunca tinha pisado os pés lá. E aí, assim, eu ficava sabendo de muita coisa que estavam falando de mim, que estavam comentando sobre mim. Assim, gente, eu sofri bastante, viu? Bastante mesmo. Teve uma época que a minha mãe não estava aqui, que a minha mãe sempre foi meu porto seguro. E aí a minha mãe não estava aqui, ela estava em São Paulo fazendo um tratamento, que a gente tem parentes lá. E eu sozinha, sabe? Enfrentando isso tudo para tentar manter a fé, para poder tentar continuar na igreja. Até que chegou num ponto que ia minha mãe longe e eu sozinha para lidar com tudo isso, sabe? O que mais me revoltava, assim, que não eram pessoas da minha idade, sabe? Não eram pessoas, não eram coisa de jovem, sabe? Eram pessoas adultas que quase mataram a minha fé, sabe? Que quase me destruíram. Assim, gente, eu não tô me fazendo de vítima, eu não tô tentando jogar a culpa nas pessoas por causa de nada que eu fiz. Mas teve uma parcela bem boa de culpa, sabe? Porque eu era muito ingênua, gente. Eu era muito ingênua. Eu era muito querer fazer as coisas, sabe? E aí, tá. Chegou no ponto que eu desviei mesmo, né? Como a gente chama no meio evangélico. Desviei mesmo. Primeiro eu mudei só a aparência, né? O meu desviar, né? Numa igreja que tem os usos e costumes. A partir do momento que eu alisei o cabelo e que eu comecei a usar maquiagem, eu já tô desviada, né? Mas eu não tava desviada mesmo. Eu poderia ter
ter procurado, né, uma igreja que não tem os usos e costumes, mas eu não tinha esse pensamento nessa época, né? Eu não imaginei que eu poderia usar essas coisas e ainda continuar crente, como a gente chama, né? Pra mim, eu usei e desviei, né? Acabou, Deus não me quer mais. Até que eu comecei a fazer outras coisas, né? Que vão totalmente contra a qualquer igreja séria, né? Comecei a beber, comecei a ir para festas, comecei a fazer muitas coisas que desagradam a Deus e vão contra, né, os princípios bíblicos. Até que uma época eu fui embora daqui, eu fui tentar fazer faculdade, né? E morei 2 anos fora. Frequentei a igreja raras vezes com uma amiga que eu tinha lá. Acho que foi 2 vezes só que eu frequentei uma igreja. E aí nesse meio tempo meu pai parou de beber, tá, gente? Tem uns 10 anos já que meu pai parou de beber e foi ser crente também nessa mesma igreja, tá? Nessa mesma igreja que eu frequentava. E aí tá, gente, fiquei esses 2 anos fora, né, em São Paulo, em Tietê, morava em Tietê, até que eu voltei de novo, não deu certo eu morar lá, terminar a faculdade, e aí eu voltei pra mesma cidade e assim, nenhuma pretensão de ir pra igreja, de voltar pra igreja, porque até então, gente, até o presente momento, eu achava que que tava certo, pra eu voltar pra igreja, eu tinha que deixar o meu cabelo do jeito que era de novo, né? Nenhuma química. Começou a chover aqui, gente. Se tiver um barulhinho, vocês relevem, tá? Barulho de chuva ali na janela. Mas eu comecei, quando eu voltei, e até então eu pensava que para eu voltar para a igreja, para eu ser crente, né, de novo, eu teria que voltar a ser a pessoa que eu era. Eu teria que voltar para a mesma igreja onde a minha família congrega até hoje, onde o meu pai é pastor. Eu teria que voltar para essa mesma igreja e ficar lá e ser a pessoa que eu era. Usar saia, não usar salto, não usar esmalte, não usar maquiagem, não usar nada, sabe? Voltar para os usos e costumes. Para mim, ser cristã de novo seria assim, né? E aí eu cheguei e fiquei sem frequentar a igreja, né? Só fui lá visitar uma vez, né? Junto com a minha família, que insistiram. E aí eu fiquei sem ir para a igreja, sem ir para lugar nenhum. Até que um dia uma amiga me chamou para visitar outra igreja que tem aqui, que é a igreja que eu estou hoje, né? E ela me chamou para visitar e eu falei, ai, sério? Igreja? Bora? Não, tá, bora. E aí eu fui para essa igreja, chegou lá, eu vi as irmãs de calça, de cabelo cortado, de cabelo pintado, as irmãs arrumadas, bonitas, e eu falei, gente, olha só que coisa boa, né? E aí, gente, comecei a frequentar essa igreja, ir nos cultos, comecei a gostar, me enturmei com os jovens e fiquei. Até que um belo dia eu senti no coração, né, de reconciliar com a igreja, e tô aí até hoje, nessa igreja hoje, que é a igreja onde eu congrego. E aí depois disso eu comecei a ir para os estudos bíblicos e aí eu comecei a aprender, né, que os usos e costumes é uma coisa da igreja, não é uma coisa da Bíblia, sabe? Se eu cortar o meu cabelo, se eu usar uma maquiagem, se eu usar uma calça, eu não vou deixar de ser crente por causa disso, eu não vou deixar de ser cristã por causa disso, eu não vou pro inferno por causa disso, porque antes eu achava que ia, sabe? Mas eu comecei a ver, né, o que a Bíblia chama de pecado, o que a Bíblia chama de decência e o que a igreja chama de usos e costumes, né? Que não são doutrinas bíblicas, são usos e costumes, né? Aprendi a diferenciar uma coisa da outra. E depois disso, gente, a minha vida foi uma paz que eu nunca tive, sabe? Porque, infelizmente, quando eu vou falar de mim. Infelizmente, quando eu seguia os usos e costumes, eu achava, por exemplo, eu usei uma saia rachada, ou eu fiz qualquer coisa assim que vai contra os usos e costumes, pronto, vou pro inferno. Eu não tinha paz, eu não tinha segurança da minha salvação, porque eram muitas regras, né, para seguir, e acaba que a gente não consegue seguir tudo, né? A gente acaba falhando em alguma coisa, e aí como é que fica, né? E aí depois que eu entendi que não pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Gente, isso foi um marco na minha vida como cristã, porque eu entendi que não é o que eu faço. É claro que eu vou me comportar como uma filha de Deus, é claro que eu vou viver como uma filha de Deus, é claro que eu vou me vestir como uma filha de Deus, mas eu entendi, né, através da palavra de Deus que eu tanto amo, né,
E é através de pessoas que Deus colocou na minha vida para me explicar, e mais livros e mais estudos, que eu entendi que não foi mérito meu e nunca será, né? Foi pela graça de Deus, foi pela graça de Deus, é pela graça de Deus que nós somos salvos, né? E aí eu estou aí até hoje estudando muito a palavra de Deus. Depois disso, nossa, Deus me deu pastores maravilhosos. Meus pastores são incríveis, são pessoas assim, meu Deus não pode tirar eles de mim não. Mas assim, é muito bom, gente, eu estou muito feliz de ter voltado para a igreja, de ter voltado para o cristianismo, de ter entendido o que é o cristianismo, de ter entendido o que é a fé, de ter tido uma experiência, de ter tido uma verdadeira experiência com Deus, sabe? Naquele período anterior, eu amava muito a igreja, sabe? E queria muito servir a Deus, mas parece que eu não conhecia Deus de verdade. Agora eu acredito que eu conheço muito mais o Deus que eu sirvo, eu conheço muito mais a religião que eu sigo, eu conheço muito mais, sabe? Parece que agora eu entendi, sabe? E agora eu tô na igreja, eu tô firme, eu tô feliz, tô dando aula na escola bíblica, tô pregando, não canto, mas tô pregando, Nossa, eu tô muito feliz, gente, tô muito feliz mesmo. Gente, a chuva ficou muito grossa, eu tive que parar um tempinho aqui, mas voltei. E como eu estava conversando com vocês, eu estou muito feliz agora, estou pregando, estou ensinando na escola bíblica, estou liderando jovens, estou fazendo muitas coisas como eu sempre gostei de fazer, estou entendendo melhor, estou estudando melhor, eu tenho liberdade para estudar, para questionar, para perguntar. Comecei a fazer o seminário, infelizmente paramos por causa da pandemia, mas agora eu estou conhecendo muito mais a minha fé, estou tendo base para o que eu acredito, estou tendo base bíblica de verdade para aquilo que eu creio, e eu estou amando esse novo período da minha vida, estou com a minha fé cada vez mais firme e aprendendo cada dia mais, e eu estou muito feliz de verdade, gente, onde eu estou, com as minhas lideranças, com tudo que eu tenho vivido com o Senhor também, muitas experiências incríveis, gente. Eu tenho vivido experiências com Deus, assim, maravilhosas, eu tô muito feliz. E caso alguém se pergunte, os meus pais continuam na outra igreja, né, que eu frequentava. Meu pai é pastor ainda nessa igreja. E a gente se respeita. No início foi meio complicado, né, por causa dessa crença, né, de que quem não segue os usos e costumes não vai para o céu. Mas foi um período, o início foi um período de muita confusão e muitas discussões, mas agora a gente se respeita, agora a gente se entende, a gente convive bem. Meu pai sabe que eu sou cristã. Eu não sei se ele se ele ainda ora para eu me converter, né, aquele converter de voltar para os usos e costumes, para outra igreja. Alguns irmãos dessa outra igreja, quando me encontram, não me dão a paz do Senhor e falam que o meu lugar é lá onde eu estava, onde eu nasci, né, como as pessoas falam, onde eu conheci a Cristo primeiro. Só que eu entendo, eu não sou grossa, não trato com rispidez, eu deixo pra lá, sabe? Eu deixo pra lá, respondo com educação. Os meus pais, né, eles me tratam com muito respeito agora também, a gente se entende bem e tá tudo bem. Eles continuam lá, eu respeito eles lá, eu tô cá, eles me respeitam aqui. E o mais importante é que eu estou onde eu quero estar, onde eu me sinto bem, onde eu posso conhecer mais, e eu tô muito feliz. A minha fé é algo muito importante para mim, o meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante da minha vida, e eu amo estar na igreja, eu amo ser cristã, eu amo de verdade. Não estou por imposição da minha família, não estou por medo de ir para o inferno, não estou na igreja por qualquer outra coisa, eu estou por amor a Deus, de verdade eu estou muito feliz. Então é isso, gente, me conta aqui se vocês têm alguma dúvida, como que foi também a sua experiência com a igreja, como que foi a sua experiência com o evangelho. Eu sei que tem muita gente por aí ferida, eu sei que tem muita gente por aí magoada com a igreja, entristecido com líderes, com família, mas eu te convido a conhecer de verdade o evangelho, a servir a Deus por amor, sabe? Não por imposição, não por qualquer outra coisa.
E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você não quer se expor nos comentários, vai lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, pra gente conversar, pra você tirar alguma dúvida que você ainda tenha. E se você é uma dessas pessoas que se decepcionou com a igreja, não fica assim afastado não, sabe? Pessoas são pessoas e a gente é magoado no trabalho, a gente é magoado na família, a gente é magoado na igreja, mas procure outra igreja, procure outra denominação, vai servir a Deus, vai ser cristão, vai ser cristão, vai amar Jesus, vai anunciar o evangelho, não fica parado por causa de pessoas não, porque não vale a pena. A gente só acumula arrependimentos, né? Porque esses 3 anos que eu fiquei fora da igreja foram os piores anos da minha vida, sabe? Eu sofri demais, me arrependo demais de muita coisa que eu fiz e poderia ter sido evitado, sabe? Então, se o meu conselho serve de alguma coisa, não abandone a igreja por causa de pessoas, tá? É isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Eu quero voltar com outros assuntos aqui pra vocês. Esse papo mais de amigos mesmo, uma conversa. Quem sabe um dia a gente faz uma live, né? Vocês interagindo comigo, porque agora eu só tô vendo a minha cara aqui na câmera. Então, quem sabe um dia a gente faz uma live, debate outros temas. Deixa aqui nos comentários outros temas que vocês querem que eu traga um papo aqui com vocês, uma conversa mais informal, sem roteiro, só eu falando aqui mesmo com vocês. Deixa aqui assuntos que vocês querem que eu comente, tá? Não só livros, né? Quero trazer um pouco outros conteúdos aqui pra vocês. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. A chuva tá caindo e eu tenho mais vídeo pra gravar. E eu que lute, porque eu amo chuva e deixa ela chover. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo ou até o Instagram, se você me segue por lá. Beijo, gente. Tchau.